Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, o Deus que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema de hoje, né, deste curso teológico catequético que me cabe a mim, trata sobre os sacramentos, né? Já o diácono falou sobre vários, sobre uma introdução, e vamos entrar agora nos sacramentos. Esta primeira aula não é sobre um sacramento em específico, mas sobre a introdução a todos os sacramentos. Então, é uma matéria própria da teologia, a introdução aos sacramentos. Então, se estuda, o que se quer se entender, é o tema de sacramentalidade. O que é a sacramentalidade? E vamos urgar dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos padres da igreja, da história da igreja, até chegar principalmente ao Concílio de Trento, que é a definição dos sacramentos, e que é o que temos praticamente no catecismo da Igreja Católica. Então, aqui temos um primeiro quadro deste autor, Roger van der Weyden, que é um tríptico, é como desses materiais de madeira, né, antigos, onde tem os 7 sacramentos colocados aqui nesta imagem. Então, estamos aqui com o batismo, está com o crisma aqui mais para trás, está a penitência, né? Deste lado temos a unção dos enfermos, temos o matrimônio deste lado, a ordem sacerdotal, que é aqui no cantinho, dos dois lados, e no centro, a fonte de onde emanam todos os sacramentos, que é a partir da morte, a vivência da paixão, morte e ressurreição, né? Que é o centro da missão de Nosso Senhor. Então, importante foi o seu nascimento, muito, e veremos como, quanto é seu nascimento, a sua encarnação, quanto à paixão e ressurreição. Todo emana sacramentos a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Então, está ele no centro e dos dois lados os sacramentos. E a Eucaristia, né? A gente falou de todos menos a Eucaristia. A gente está aqui lá atrás. Estão vendo o padre celebrando a missa desse lado. Por quê? Porque essa Eucaristia é precisamente isso, né? O sacrifício de Cristo que novamente celebramos, como diremos e explicaremos de forma incruenta, mas todo o sacrifício de Nosso Senhor. A paixão, morte e ressurreição. Bom, então, é uma boa, pelo menos a modo de imagem, como no arte, foi se plasmando esta noção. A celebração do mistério cristão. Vamos, então, fazer esta introdução a sacramentos, né? Os sacramentos da iniciação cristã, que são os primeiros que veremos, batismo, crisma e eucaristia, e onde que estes sacramentos, ou o conceito dos sacramentos em geral, se posicionam dentro do catecismo da Igreja Católica. Então, o catecismo, vamos tratá-los nesta segunda parte do catecismo, esses são os números, né? Onde ele fala de uma economia sacramental. Então, antes de abordar cada um deles, ele fala desta economia sacramental. Deus que transmite, que nos dá a sua graça, que nos dá a sua graça salvadora, redentora,
através e especificamente de uma forma em cada um deles. Mas o conceito geral, então, já dando um primeiro nome, é a comunicação. Essa é uma palavra muito importante. Dentro das partes do catecismo, temos a primeira parte, que é o credo, 2, né, que é os sacramentos, o que devemos crer, o que devemos celebrar. Terceira parte, vida em Cristo, como devemos viver, que de fato é o módulo seguinte. E, finalmente, a oração cristã, como devemos rezar, que parte dela estará neste mesmo módulo no final. Onde se posicionam os sacramentos dentro do estudo teológico? Então, o catecismo os coloca na segunda parte, porque o que devemos crer e como vamos celebrar, viver aquilo que estamos crendo, né? Mas dentro do estudo teológico, também temos um posicionamento delas, a divisão da teologia como ciência que estuda Deus, uma ciência que estuda o fato da revelação, aquilo que Deus fez para nós, se revelar para nós, e o homem responde a Deus. E essa resposta de Deus, do homem para Deus, são esses sacramentos, essa liturgia. Os sacramentos também são um dom de Deus. Nós temos sacramentos porque Ele os instituiu. A liturgia vem dessa celebração dessa união litúrgica, né? De como o homem dá culto a Deus através dos sacramentos que Deus nos dá. E tendo a Cristo como homem perfeito, o imita. Essa é a parte também do catecismo. E o homem também reflete sobre si mesmo esta imago Dei. Imago Dei significa esta imagem de Deus. Nós que somos feitos à imagem de Deus, o refletimos em nós mesmos, e nós oramos. A teologia, como se divide a teologia em geral? Temos uma parte que se chama teologia positiva, e essa teologia positiva é tudo que é um fato. Então, se estuda toda a revelação, né? Tudo que é de matéria revelada se estuda na teologia como uma teologia positiva. E tudo aquilo que se chamaria uma teologia sistemática é tudo que for fruto ou parte de uma reflexão teológica, uma construção teológica, a partir, claro, do mistério revelado. Então, temos vários ramos da teologia. Estou só situando esta parte dentro da teologia, não só no catecismo, mas na teologia mesmo. Temos matérias como teologia fundamental, teologia dogmática, os diferentes dogmas da igreja, mariologia, eclesiologia, enfim, teologia moral, né? Como que nós nos regramos aquilo que Deus nos pede para ele. Teologia bíblica, aqui entra a Bíblia todinha, entra nesse ramo. Teologia pastoral, teologia história, patrologia, estudo dos Santos Padres, espiritualidade e teologia pastoral, né? Todos são os diferentes ramos da teologia. O sacramento, sendo uma revelação de Deus, vai se tratar especificamente mais na teologia como uma teologia dogmática. Dentro da Sagrada Escritura, também temos a introdução ao Novo Testamento, e o Antigo Testamento, que são todos os livros do Antigo Testamento, Pentateuco, livros sapieciais, profetas menores, maiores, salmos, livros históricos, etc., que foi tema de estudo do módulo anterior. Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas e Apocalipse. Temos moral fundamental, outra, moral especial, moral sexual, bioética, doutrina sobre a igreja e as virtudes. Todos são partes essas são as partes próprias destas ramos da teologia. Dentro da teologia dogmática, são algumas que tinha mencionado, são todos esses. O Tratado da Santíssima Trindade, a criação do pecado, Cristologia, Soteriologia, Eclesiologia. A sacramentária, que é o que nós vamos estudar agora, Mariologia, Graça e Escatologia. Então, a sacramentária, os sacramentos e a sacramentalidade faz parte do ramo da teologia dogmática, ou seja, uma teologia positiva, aquilo que é revelado, um dado de fato. Sacramentos em geral, então, temos duas partes, que será o nosso caminho deste estudo. Primeiro, uma parte positiva, o que dentro dos sacramentos vamos ter como aquilo revelado, e uma parte sistemática,
que é fruto também da reflexão teológica, a partir da história dos Santos Padres. Da parte positiva, temos uma comunicação sacramental na história da salvação. Então, vamos ver como que Deus foi se revelando já no Antigo Testamento. Então, como ele se revela já de um modo sacramental, sacramentalidade, na criação, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, sacramentos e o conceito de sacramentalidade dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento e este modo sacramental. Lembremos que quando falamos de sacramentalidade, sacramentos em geral, vamos especificamente pensar muito nesta palavra aqui, comunicação. E dois, a segunda parte é a compreensão teológica dos sacramentos. E essa parte seria, primeiro, no Novo Testamento, os sinópticos, São Paulo, vamos ver esse tema, essa palavra de mysterion, né? Ou mysterion para os padres gregos, que os padres latinos traduziram como sacramentum. Então, vamos falar do mesmo conceito, mas vindo de duas partes do mundo católico na época, os padres gregos e os padres latinos. A história da teologia, alguns santos padres, escolástica, os protestantes, contra Trento, Concílio de Trento, que foi o que definiu os sacramentos e a época atual. Sinais visíveis da graça visível. Esta definição, gente, é decorada. Decorem esta definição. Sinais visíveis da graça invisível. Os sacramentos são comunicação. São algo que Deus dona para o homem, que presenteia para ele, mas é algo que a gente não vê, né? Deus nos dá uma graça, mas a graça a gente não consegue ver. Então, nós precisamos de sinais visíveis que nos ajudem a visualizar, a sentir aquilo que está sendo feito. Por isso, todos os sacramentos têm os seus sinais, as suas elementos físicos externos que nos ajudam a entender, que nos ajudam a ver aquilo que se está realizando. E isso não é só por causa dos sacramentos, mas é por causa do homem mesmo. Essa é uma exigência quase da nossa corporeidade. É como se uma pessoa fala, por exemplo, para a sua esposa, né, o seu esposo, né, uma pessoa que ama, que gosta, ele nunca diz, nem nunca faz coisas que mostrem isso. Mas só fala, não, mas você sabe que eu te amo, que eu gosto de você e tal, mas nunca faz nada. É difícil ver aquele amor que ficaria meio difícil de enxergar. Ou, por exemplo, aqui no seminário, ou algum padre, né, que temos os nossos votos também de obediência, ou temos um dever de obediência aos nossos superiores, digo, não, eu sou uma pessoa obediente, mas toda vez que o padre me peça alguma coisa, eu coloco as complicações, que não vai dar, vai ser difícil, melhor deixar para outro momento. Como eu vou dizer, mas eu sou uma pessoa obediente se não faço mostras de obediência? Então, nós precisamos, como homens, em muitas das circunstâncias da nossa vida cotidiana, ver, enxergar, sentir, palpar, sabe? Que nós estamos, ou como é que nós estamos expressando aquilo que estamos significando. Então, sacramentos e o conceito de sacramentalidade vai nesta linha, uma comunicação. Então, nós não temos dúvida dessa comunicação que se está dando, mas os sacramentos também terão, ou a sacramentalidade, essa comunicação também tem um elemento visível. E essa definição que tanto o Catecismo de Santo Agostinho é uma comunicação através de sinais visíveis de uma graça invisível. Nós não vemos, nós não vamos ver, exemplo, no batismo, a filiação divina dessa criança. Não conseguimos ver isso. Essa é a graça que se dá no batismo. É a graça do perdão desse pecado original que nós não estamos vendo. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um rito no qual o sacerdote ou o ministro coloca água na cabeça da criança 3 vezes, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que nós vemos.
E esses sinais que nós estamos vendo, eles significam, eles estão fazendo, efetuando na alma dele um algo, ou seja, uma graça que nós não conseguimos enxergar, mas que é real, que de fato acontece, que de fato se efetua. Mas nós estamos vendo apenas o rito de derramar a água na cabeça com as palavras dadas. Então, é uma exigência da nossa corporeidade esta parte dos sinais visíveis. Aqui tem uma, uma capa de uma revista de crianças, né, que ele coloca esses sacramentos de fato assim. Nós temos um caminho a seguir, um caminho para Deus, né, um caminho que nos vai levar até Deus, e no caminho a gente vai ter sinais aqui visíveis que nos vão ir dando e mostrando o caminho. Então, os sacramentos são esses sinais visíveis da graça invisível. Cada um deles terá a sua graça, tem a sua graça, que vai se mostrando cada um de forma particular, como iremos vendo em cada um deles. Então, uma tríade, podemos chamar geral, de todo sacramento é a presença, a manifestação e a comunicação. Ok? Aqui vamos parar um pouquinho. Então, a sacramentalidade é essa visível comunicação no homem ou na história da graça invisível. Comunicação. E a graça, esse dom de Deus concedido pelos mistérios da redenção de Jesus para a nossa salvação. Então, existe uma presença, que é a presença divina, né? Existe uma manifestação que se mostra ao homem e essa comunicação que é dada até nós. Essas três coisas estão presentes e veremos como estão presentes não somente nos sacramentos, especialmente nos sacramentos, mas está presente ao longo da história da salvação. A gente pega a Bíblia e vai ver diferentes momentos, por isso a gente falou no homem ou na história, no qual Deus estava presente, Deus se manifestou e Deus comunicou alguma coisa para seu povo. Nos sacramentos de uma forma muito mais plena. Então temos este conceito de sacramentalidade como comunicação, como presença e como manifestação. Né? Essa tríade principal. Agora, a graça, o que se está nos dando? Se está dando a graça de Deus. Só a palavra graça, o tema da graça divina, como vocês viram um pouco antes, faz parte de um tema, um tratado de teologia completo. Mas, bom, nós temos a certeza. Deus nos transmite algo dele para nós, para nos convidar à sua vida divina. Né? Esse caminho do homem para Deus. E essa é a graça que ele nos dá. Um dom de Deus concedido a nós, pelos méritos da redenção de Jesus para nossa salvação. O fim da graça, sacramentos, é a nossa salvação. Sendo eles dados pelos méritos da redenção de Cristo e o dom de Deus. Por isso, lembremos aquela primeira imagem que coloquei, a crucifixão de Nosso Senhor estava no meio, né, com os símbolos da pietà, as pessoas que estão ao pé da cruz, e ao redor dele os sacramentos, as pessoas administrando ou recebendo os sacramentos. Então, pelos méritos da redenção de Jesus para a nossa salvação. Sinais ou símbolos vem de uma palavra grega que está aqui. Símbolo em grego seria simbein, né? Simbein, que significa juntar. Então, nós, o que estamos juntando? Que estamos colocando duas coisas em relação, articulando duas coisas. Bom, estamos juntando aquilo que o símbolo está representado com aquilo que está significando. De novo, aquilo que o símbolo está representando com aquilo que está significando. Novamente, vamos no batismo como exemplo. Nós estamos vendo um símbolo de lavar. Então, temos água derramando na testa de uma pessoa,
de uma criança normalmente, e o que nós estamos vendo é um símbolo de um ritual, mas ele é portador de um significado que é de purificação, de filiação, e isso que a gente não vê, mas a gente está simbolicamente nesse sentido grego de juntando estas duas coisas, né? O símbolo, aquilo que representa, com aquilo que significa. E essa parte de significar é importante, e a escolástica, lá, Santo Tomás de Aquino, para muito ênfase nessa parte. Os sacramentos realizam, ou seja, acontece aquilo que significa. Então, um sacramento como símbolo, mas não como um símbolo como representação. Aconteceria, seria, não é um teatro, não é uma simulação. O sacramento acontece, mas como símbolo, de forma assim, juntar aqueles sinais visíveis com aquela graça invisível, transforma-se como em um meio de comunicação. Então, sacramentalidade, todos os sacramentos se basam nesta tríade, neste conceito de sacramentalidade, como essa concentração dessa comunicação visível. Repito, de quê? Da graça. Da graça que vem pelos méritos de Cristo para a nossa salvação. Então, na linguagem teológica, o símbolo, sinais, o símbolo é insubstituível e irreduzível. A gente não pode substituir aquilo que nos sacramentos foi colocado como seu sinal de comunicação por alguma outra coisa que alguém, não sei por qual motivo, criatividade, invente de colocar. Não é possível. Essa é insubstituível e é irreduzível. Não pode se reduzir a um outro significado ou de alguma outra forma. Esses símbolos são uma realidade humana, claro, sinais, a água, o óleo, o pão, o vinho, o óleo colocado nos enfermos, todos os símbolos são de uma realidade humana, de uma ordem invisível e externa. Esses sinais são distintos em si mesmos da realidade que estão representando. A água não é a purificação do pecado original, mas ele está junto a ele. Por isso o símbolo é insubstituível, por isso o símbolo é irreduzível, né? Mas é diferente. Água é água. Tipo, né? Não é que o padre vai abençoar a caixa d'água da casa, então todos que tomamos banho, a gente está se batizando. Não, né? É o rito, é o momento, é o significado do que está acontecendo nesse momento do batismo. Então, é de uma ordem visível e externa, é distinta, né, da mesma realidade que está simbolizando. E é uma ponte, então, é uma mediação entre esses dois elementos que estão relacionados. O símbolo e aquilo que está significado. O sinal externo com uma graça interna. Graça é a comunicação dos elementos visíveis da graça invisível. Né? É muito importante essas duas coisas. Por que digo tão importante, já adiantando um pouquinho? Porque assim como dizemos que os símbolos são insubstituíveis e irreduzíveis, e essa simbologia faz parte da nossa própria corporeidade, da nossa natureza, porque não é possível pular os sacramentos, né? Exemplo típico na confissão. Eu me confesso diretamente com Deus. Porque não preciso da confissão de um sacerdote que vai ser mediação, não tenho que falar para outro homem os meus pecados, que é só uma coisa que interessa a Deus e a mim, enfim. Não, mas é que faz parte. Esses sinais externos, não é o sacerdote, mas é dentro daquele rito, dentro daquele ambiente da confissão. A materiação dos teus pecados é a fórmula e a absolvição. Precisamos dessas duas coisas para que exista sacramento. Mas é dentro daquele ambiente. É insubstituível e irreduzível os sinais externos que dentro dos sacramentos estão. Okay? Então, enquanto ao símbolo e o sacramento, essa realidade externa, visível, né? Aí temos o Catecismo da Igreja no número
1145, que é distinta da realidade simbolizada, que nos transmite o mistério, não é arbitrário, não é inventar cada um ou utilizar formas diferentes. Dentro da Eucaristia veremos alguns abusos também, pessoas, algum padre, alguma comunidade, né, segundo alguns textos da Bíblia, que diz, entrará naquela terra prometida que mana leite e mel. Lembram daquela passagem? Quando Deus promete a Moisés aquela terra prometida, diz aquela terra onde mana leite e mel. Então, hoje em dia, colocam em lugar de pão e vinho, para as ofrendas, colocar leite e mel. Então, não é arbitrário, não é que cada um possa inventar de colocar o que quer. É aquilo que foi colocado porque ele tem um significado próprio, né? Ele vai transmitir a graça de Deus. Então, e enraizado também na história da salvação. E muito importante, essa imagem ou símbolo que se utiliza nos sacramentos é eficaz. Por isso dizemos muito, o sacramento realiza realmente, ou seja, eficazmente, aquilo que significa. O sacramento do batismo é a filiação divina e a purificação do pecado original. Isso é o que de fato acontece. Vejamos ou não, tenhamos fé ou não. Alguém pode não acreditar nisso. Isso é o que acontece. Isso é a graça do batismo. Funciona porque Deus está transmitindo sua graça. Se fizeram todas as coisas necessárias para o sacramento acontece. O crisma é o fortalecimento, o fortalecimento da fé, uma fé adulta, para esse embate da luta de uma fé, de um adulto que cresce na fé também e leva com uma seriedade e responsabilidade a sua fé. Então, a confirmação no Espírito Santo, que até imprime caráter na nossa alma. Chegaremos nesses conceitos. Então, todo o símbolo está no sacramento. O óleo, a água, o pão, o vinho, todo ele está imerso do sacramento. Mas não todo o sacramento está no símbolo. A gente não pode reduzir a graça do batismo a colocar água na testa da pessoa. Não, isso que acontece, isso que se faz, isso que é o rito. Mas a realidade do sacramento é muito mais amplo que o colocar água na testa da criança. Este tema é importante. Todo o símbolo está dentro do sacramento. Todo o símbolo está a fim de que esse sacramento aconteça. Mas o sacramento vai abranger uma realidade muito maior que apenas um sinal, né? Sobre isto, antes de entrar na parte que Deus se comunica sacramentalmente, eu quero perguntar, se alguém tem alguma dúvida sobre o conceito de sacramentalidade? Tudo tranquilo? Fácil, né? Muito bem. Então, vamos ler aqui, deixa eu colocar uma coisa antes de começar, vamos fazer uma leitura aqui do... Perdão, aqui. Estamos lendo? João 5. Então, vamos ler para iniciar nosso tema dos sacramentos, né? Nós falamos de símbolos, nós falamos de que é necessário para a nossa natureza, para a nossa corporeidade, ter aqueles sinais, mas vejamos como que Jesus agiu de fato. Vamos ver até não digo uma contradição, mas uma pergunta que eu acho legítima. Temos aqui uma leitura, vamos ler dentro do capítulo do Evangelho de São João, ao capítulo 9. Okay? Tem muitos exemplos, eu escolhi esses dois. Né? Iniciamos a leitura. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. E então, diz, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou com terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe a esse homem, vai
lavar-se no tanque de Siloé, na piscina que estava perto, e o homem foi, se lavou e voltou vendo. Ok? Fazemos uma análise básico e simples. Gente, Deus fez lodo com a sua saliva, untou nos olhos daquele homem que era cego de nascença e mandou ele se lavar, a fim de quê? A fim de que esse homem pudesse ver. Né? Aquele que nunca tinha visto pudesse começar a ver. Abra um parênteses. Tem outro milagre semelhante no qual Jesus também faz isto, reza para a pessoa, etc. E diz, estás vendo alguma coisa? E a pessoa diz, estou vendo como árvores que se mexem. Lembra daquela passagem? E aí reza de novo, faz, tá vendo? Sim, agora estou vendo. Fecha parênteses. Por que é interessante isso? Jesus faz alguma coisa tangível. Ele faz lodo com a sua saliva, né? Unta na pessoa, ou seja, faz uma espécie de rito. Né? Faz uma espécie de rito. Faz algumas coisas que era óbvio para todos os que estavam presentes que ele estava mexendo com os olhos dele, que mandou lavar, que ele fez alguma coisa para a finalidade disso, que ele pudesse ver. Ou seja, o que esse homem recebeu foi a graça, vamos chamá-lo assim, de voltar a ver, para o seu benefício. Algumas coisas foram feitas nele que lhe deram a graça de ver novamente. Ok? Muito bem. Agora vamos ver esta outra passagem do Evangelho. Estamos no Evangelho de João, também ao capítulo 5. A cura do paralítico no tanque de Betesda. Estamos ainda no templo, só que numa porta diferente. E vamos a ler a partir do versículo número 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, e Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Né? Então Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca, sua coisa, e começou a andar. Isso aconteceu no dia sábado. O que eu quero dizer aqui? Jesus faz dois milagres, né? Nos quais, num deles, ele usa sinais visíveis, lodo, unta no solo da pessoa, manda ele se lavar e ele vê. No outro, Jesus simplesmente fala. Quer curado? Sim, mas não consigo. Ah, então se levanta e vai. Não teria sido mais, me entendam, não teria sido mais coerente no caso que Jesus tivesse, então eu te curo, ele pegasse no braço e levantasse ele, curasse, e afirmasse assim. Porque não precisa, Jesus, porque num deles Jesus precisa fazer lodo, ser todo aquele rito para ele ver, e no outro ele só fala. Então, se ele foi capaz de curar um aleijado só falando, por que aquele cego de nascença não ele disse, tá, abre os olhos e vê? Não seria suficiente? Padre, o senhor me permite uma observação? Sim. No caso da piscina de Siloé, o sinal, na verdade, não está no fato dele fazer o lodo com a saliva, mas no fato do cego se apresentar no local público, à frente dos fariseus, e lá então passar a ver, né, como testemunha da obra de Deus. Isso. Então, fazer o lodo ali foi simplesmente uma maneira de fazer com que ele se apresentasse aos fariseus, com que o milagre se desse num ambiente teoricamente contrário àquilo que ele pregava. Então, sim, porque ele vai contrarrestar, né? vai contrastar, né?
o posicionamento dos fariseus com ele como quem está fazendo o milagre. A minha comparação, né, é que ele poderia ter curado aquele cego de nascença sem necessidade de utilizar lodo. E ele continuaria sendo um testemunho, no caso, para os fariseus que estavam ali presentes. Mas ele faz esse lodo, ele faz. Tem outros milagres onde ele também se serve de coisas visíveis, se serve de elementos humanos, e outros não. A sua palavra é eficaz e ele faz o milagre acontecer. Como, por exemplo, quando ele expulsa demônios. É outro momento também clássico. Ele só diz, sai dele e deixa ele livre. E quando o demônio pode fazer ou não, algumas coisas como a pessoa endemoniada, mas ele sai. A sua palavra é eficaz. Então, eu quero, nesses dois exemplos do Evangelho mesmo, conectar justamente esse tema de sacramentalidade. Ou seja, que temos sinais visíveis da graça invisível. O que nós precisamos, o que precisaríamos simplesmente, é da palavra de Deus, que ela é eficaz. A ação divina, que ela é eficaz. Ela acontece, ela é real, ela acontece. Mas, como dizia, em vista também da nossa corporeidade, em vista da nossa necessidade de visibilidade, ele também utiliza, às vezes, se serve de sinais externos. Então, a graça invisível, através de sinais visíveis, está presente em alguns dos milagres de Jesus. Então, de fato, o tema do homem que fica curado, né, com este lodo e é apresentado depois aos fariseus e dá testemunho, também dá esse é um sinal do poder de Deus, do poder de Jesus como enviado, como Messias, etc., dentro daquela comunidade. Era mais o que eu pretendia fazer, essa relação com estes dois conceitos, né? A sinal visível da graça invisível. Eu quero voltar nossos slides. Ok. Deus se comunica sacramentalmente. Então, o que significa que Deus se comunique sacramentalmente? Já tínhamos dito que sacramentalidade é, de fato, comunicação, é presença, é manifestação. Deus se comunica sacramentalmente, significa através daqueles meios ou caminhos, pontes, podemos chamá-los também, para nos dar a sua graça. O Catecismo, a número 54 ou 55, e 55 nos fala desta comunicação de Deus de forma de revelação. Leio aqui brevemente. Criando pelo verbo o universo e conservando, Deus proporciona aos homens, nas coisas criadas, um permanente testemunho de si. Além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo desde os primórdios aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Primeira parte, Deus dando-se a conhecer. Presença, manifestação, comunicação. Deus se manifesta, Deus se faz presente. E esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, como efeito, após a queda destes, como a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. E depois continua o texto do Catecismo na parte da comunicação e revelação de Deus. Deus se comunica nas coisas, e as coisas que são a sua criação. A criação mais excelente, mais excelsa, foi a criação do homem mesmo, onde Deus diz no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
e deixa em nós esta imagem dele, sendo nós, então, o ápice da criação. E Deus fala uma só palavra, que é o verbo encarnado. Teremos a importância disso também. E as coisas se fizeram. Tudo foi feito pela sua palavra, assim como algumas das suas milagres foram feitos só apenas com a sua palavra. O homem mesmo, então, é um sinal de Deus. Deus se manifesta e se comunica sacramentalmente também através do homem mesmo. Ele fala ao homem a palavra para ele entendê-la. E o homem ele é um sinal de Deus. O pecado escureceu essa qualidade simbólica divina nas coisas e também na criação. Mas mesmo depois do pecado, como diz o Catecismo, Deus continua a se comunicar. O conteúdo do Catecismo é o número 55. O sacrifício é um sinal de oblação a Deus. É um modo, um meio ritual de comunicar a presença de Deus. Né? Teve aqueles momentos nos quais os primeiros padres, os patriarcas especialmente, quando eles encontravam uma manifestação de Deus, Deus manifestava para eles faziam pequenos altares, né? Para marcar o lugar. Deus aqui se apresentou para mim, Deus aqui se manifestou. Deus, aí nesse momento, onde estava a sua presença, a sua manifestação, e deu alguma graça para eles, né? Alguma revelação para eles, seja os profetas também, ou os patriarcas, né? Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, todos eles. Então, Deus se comunica e o homem é sinal, ele mesmo é um sinal de Deus. Memorial. O que é esse famoso zikaron dentro da língua aramaica, né? Hebraica. Esse zikaron significa lembrança, a lembrança daqueles feitos que Deus fez com seu povo. Quando a ceia pascal, se tem o rito judaico, supostamente numa criança, o membro da família mais novo pergunta para o pai, né, o membro da família mais velho, homem, pergunta: pai, por que nós estamos aqui nesta janta? O que estamos celebrando? E ele responde: nós estamos celebrando e lembrando daquilo que Deus fez pelo seu povo para libertá-los da escravidão e levá-los até a terra prometida. A lembrança, o zikaron, o memorial daquilo que Deus fez pelo seu povo em vista de que? Sua redenção, da sua salvação. Então temos muitas prefigurações no Antigo Testamento. Deus se comunica no Antigo Testamento, então, como parte desse sector, desse segmento. Deus faz uma aliança com Abraão, com uma promessa. O novo culto a Deus é de tal modo que Deus toma uma iniciativa. É Deus que faz com ele sair da sua terra até o lugar onde ele lhe mostraria para dar esse culto a Deus. E a igreja reconhece, usa o simbolismo do Antigo Testamento como uma prefiguração do que Cristo fará em vida. Muitos elementos do Antigo Testamento são prefigurações do que em plenitude Cristo virá a realizar. Então, acabam sendo também como símbolos, uma prefiguração, uma figura prévia daquilo que Cristo realiza. Deus se comunica sacramentalmente, uma presença, uma manifestação e uma comunicação. No Antigo Testamento, de uma forma prefigurativa. Todos esses sinais são uma prefiguração de Cristo. Por isso, tem um autor que menciona a Cristo como se for o sacramento primordial, né? Em alemão ele coloca como Ursacramentum. Aquele sacramento, por quê? Porque em Cristo, na sua encarnação, Deus está presente. Ele não é uma presença que se manifesta. Deus está presente, está manifesto na seu corpo, no seu ser. Jesus Cristo encarnado. E ele comunica a nós a sua graça, feito pleno com a sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição, com a sua paixão e ressurreição. Então,
Cristo realiza na sua pessoa essa tríade de presença, de manifestação e de comunicação. E o que estava acontecendo antes era uma prefiguração. Vejamos, por exemplo, Moisés. Moisés libertou ou conduziu o povo para sair do Egito à Terra Prometida. Mas Moisés não entrou, ele não entrou na Terra Prometida. Quem liderou o povo para entrar na Terra Prometida? Foi Josué. E Josué, nós conhecemos como Josué, mas nas suas consonantes hebraicas tem a mesma raiz que Jesus, Joshua, Yeshua. É a mesma raiz, né? Então, Moisés torna-se de fato esse Jesus que vem resgatar o seu povo da escravidão do Egito para conduzir uma prometida, e através de Jesus, e através dessa presença, manifestação e comunicação, que com ele, de fato, chegam a essa terra prometida por Jesus, que é o céu, que é a nossa salvação eterna. Então, lido o Antigo Testamento desde o Novo Testamento, se encontram-se muitas figuras que tomam valor pleno no Novo Testamento. Então, os ritos se convertem nesse zikaron, ou seja, nessa lembrança das coisas maravilhosas que Deus fez com eles. Por isso, essa Páscoa devia se celebrar todos os anos, na festa primeira das tendas, né? Onde se ofereciam as primícias do que eles cultivavam para Deus, e lembravam de quanto Deus tinha feito por eles. Esses zikaron, esses rituais de lembrança daquilo que Deus tem feito por eles. E uma coisa importantíssima, esses rituais nos quais lembravam no Antigo Testamento aquele que Deus fez por eles, é uma coisa que toma um novo valor no sacramento principal, que é a Eucaristia, o qual não é uma lembrança, é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo, não é apenas uma lembrança daquilo que aconteceu e aquilo que significa, mas é Ele mesmo. Então, além, esse zikaron, essa lembrança, é ainda superado muito por Nosso Senhor na sua pessoa. No Antigo Testamento, é importantíssimo o memorial, zikaron, lembrar, porque isso nos leva à ação, né? Qual foi o pecado do povo de Israel durante muito tempo, que os profetas insistiram uma e outra vez, né? E eles se esqueceram de Deus e caíram na idolatria, né? Ou caíram na idolatria em parte porque se esqueceram de Deus, não viram mais o seu poder, enfim, a Bíblia está ali para te contar de profeta em profeta. Mas era esse lembrar dos feitos de Deus. E para isso o profeta era enviado, para dizer ao seu povo, gente, o que vocês estão fazendo? Lembre-se de Deus, lembre dos feitos que ele foi fazendo para nós. Enfim. Então, a importância no Antigo Testamento desse memorial, desse zikarão, é importantíssima, é altíssima. E os ritos lembram da aliança, o fazem presente, eles trazem para a realidade e anima a fidelidade de Deus. Por exemplo, Deus se manifesta com a sua glória, com um braço forte e poderoso, através dos sinais prodigiosos, e que deu a seu povo a libertação de Egito. Existiu uma presença divina, existiu uma manifestação, e baita manifestação, com aquela forma de tirar o povo do Egito, e uma comunicação, essa comunicação de graça que foi a libertação da escravidão do povo. Passamos agora ao Novo Testamento. Deus se comunica no Novo Testamento. O Novo Testamento é realizado daquilo que no Antigo Testamento foi promessa ou profecia. A grandiosidade da revelação do Antigo Testamento, tudo o que no Antigo Testamento era um sinal e promessa, torna-se realidade e cumprimento. E Cristo mesmo que dá não só uma continuidade cronológica, mas também um conteúdo novo. Ele não só é uma plenitude, uma coisa que já vinha se gestando lá atrás, e Deus o complementa. Não só complementar, ele dá um conteúdo novo. Não só um lembrar-se de aquilo que fez, que Deus está fazendo. Não se lembrando que Deus estava presente, se manifestava, que Deus está presente, está se manifestando. Cristo é, então, esse sinal, realidade fundamental do Novo Testamento. No Antigo Testamento, através de um sinal, realidade de uma promessa que ainda não era realizada.
Mas agora, no Novo Testamento, é um sinal, realidade, de um evento perenemente realizado por Cristo, realizado perenemente. Ele realiza de uma vez para sempre o mistério da nossa salvação, o retorno da nossa salvação. De uma vez para sempre. Não precisaremos mais de outro sacrifício, porque o que ele fez é pleno. Diz no início do Evangelho de São Lucas: eu vos anuncio uma grande alegria. Os pastores, naquela noite de Natal, se aparecem os anjos e dizem isto: eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu-vos um Salvador. E o que eles dizem depois? Isto vos servirá de sinal. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado sobre uma manjedoura. O símbolo e a realidade em Jesus se fusionam, se unem, se juntam. Lembra aquela palavra símbolo em grego, que significa juntar, articular? E nele se fusiona. Ele é o sinal real da salvação que ele traz. Ele não significa uma salvação, ele não significa uma outra promessa de Deus. Ele é a realização plena dessa promessa. No Novo Testamento, se era verdade tudo o Zicaron, que lembrava a antiga aliança de Deus feita com seu povo, o sinal fundamental de Cristo é o sacrifício do mistério pascal. O fim, ou a finalidade da encarnação é realizar o sacrifício definitivo para 2, selar uma nova e definitiva aliança de Deus com seu povo. Então, na história da salvação, aconteceram 2 eventos separados, vamos dizer assim, a libertação e a aliança. Esses 2 se lembram, Zicaron, na ceia pascal. Quando Cristo realiza o rito, está realizando um sinal eficaz anunciado. De novo, na história da salvação, aconteceram 2 eventos separados, a libertação e a aliança. Mas esses 2 se lembram, Zicaron, se lembram na ceia pascal, os 2. Quando Cristo realiza o rito, está se realizando um sinal eficaz já anunciado. Não estão mais separados, são juntos, plenos. Nele está a libertação e a aliança. São sinais visíveis de uma realidade invisível. Jesus Cristo, no Novo Testamento, é Ele o sinal, é Ele a presença, é Ele a manifestação. Não existe separação. Assim ele diz, fazendo essa comparação da ceia pascal com os textos do Êxodo. Isto é meu corpo. No Êxodo direis: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Isto é meu sangue. Êxodo 24. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Moisés anuncia, esparge o sangue. O que nós dizemos até nas palavras da consagração: tomai todos, bebei, este é meu sangue, será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Sim, fazemos a Eucaristia, porque Deus, Jesus Cristo, nos concede, nos permite, mandou celebrar no seu nome, mas é o sacrifício que se renova. É único e pleno sacrifício. Não é mais como aqueles sumos sacerdotes do Antigo Testamento, no qual entravam para fazer novamente aquele sacrifício no santuário, no templo, na parte mais interna do templo. Não é mais um outro que se realiza, não um sumo sacerdote diferente que se renova ano com ano. É um único e pleno sacerdócio de Cristo, um único e pleno sacrifício dele mesmo, sacerdote, vítima e altar. No Novo Testamento, o sinal, o símbolo e a realidade se fusionam em Cristo. E essa é uma grandeza da
sacramentalidade presente em todos os sacramentos. Temos, Deus se comunica sacramentalmente, né? E vamos nessa compreensão teológica. Então, no Novo Testamento, o conceito de sacramentum é de uma tradução do grego mysterium. Aqui deu um pouco de confusão na compreensão teológica dos padres latinos e dos padres gregos, né? O tema mysterium se utiliza mais de 30 vezes na Sagrada Escritura. No Novo Testamento, por exemplo, vou pegar aqui, também separei um texto do Marcos 4:10. Marcos 4, capítulo 10. Que Jesus falando diz, quando ficou ele sozinho com os 12, e os outros que estavam ao cerco dele fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele diz, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mistério. Mas aos que estão fora, tudo é dito em parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Palavras enigmáticas, vamos chamar assim, mas ele veio a revelar o mistério de Deus, o mistério do reino de Deus, ainda assim em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não escutem, enfim. Nosso padre Cássio que está entrando agora na nossa... Ih, meu Jesus, já é quase 10. Não estou nem na metade, gente. A ver, ok, vamos. Vamos, então, sacramento e mistério. Sacramento, como os padres latinos traduziram aquele mistério que se utiliza muito. Agora, a tradução dos 70, esses 70 foram aqueles sábios, né, que traduziram a Sagrada Escritura para o grego. Então, e ficou como a tradução dos 70. Então, essas partes do Evangelho que eles traduziram como mistério, depois os padres latinos traduziam como sacramento, significa a mesma coisa, muito parecido. É muito parecido, mas é se referir à mesma coisa, vamos dizer, a esta realidade de Deus se comunicando. Lembra da tríade? Presença, manifestação, comunicação. Esse é o conceito de sacramentalidade. Então, São Paulo também coloca este mistério que toma uma centralidade, mas a utiliza ele mesmo em modos diferentes. Como, por exemplo, também utiliza como uma espécie de plano de salvação. Na tradução dos 70, desses 70 sábios que traduziram a Bíblia, os escritos sagrados, significavam os cultos, imagina, os cultos idólatras, os segredos do divino, do escatológico, ou seja, como aquilo que está escondido. Então, há uma diferença de significado na palavra, né? Quando São Paulo utiliza como plano divino de salvação, aí eu estou utilizando como aqueles cultos, em geral, idólatras, os segredos escatológicos. Mas em São Paulo, é aquele destino divino, que se centraliza, de novo, em Cristo, porque em Jesus Cristo é a plenitude da revelação, onde sacramentalidade, ou seja, esses sinais visíveis, esses sinais, são aquilo que significa a sua graça, a sua comunicação. Neles se puseram. Centraliza em Cristo, realização, plenitude do destino divino. Um pouco rápido essa compreensão histórica desses padres gregos. Para os padres gregos, né, essa sacramentalidade é referida à vida em Cristo, né? Isso nós nos tornamos homens, pessoas do reino, né? Que nós vamos nesse caminho de retorno a Deus. Lembramos? Deus se manifesta, Deus se sobra, Deus nos comunica e agora nós vamos respondendo a Ele. Cultos, ritos, sacramentos, para tornarmos mais de Cristo, essa divinização, essa vida em Cristo. Os padres alexandrinos, ainda gregos, tem esses ícones, essa icona na qual nós podemos nos aproximar e visualizar ou ver a Deus, né? Como esses ícones que nós temos nas catedrais, que tem essas imagens, a qual nós podemos enxergar, ou seja, a luz do céu deixava ver esses santos, essas imagens, essa icona. Bom, Cristo é não uma icona que significa ou que quer
mostrar, mas ele é a presença real. Então, uma teologia do ícone, ou icone. Para os capadócios e pseudo-dionísios, para os gregos, batem na tecla do mistério, né? Desses cultos, desses ritos, dessa divinização do homem que vai para Deus.